Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Direito no agronegócio, com o advogado Dr. Henrique Medeiros. Olá, Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos falando sobre o ITBI e hoje falaremos sobre a cobrança deste imposto nas integralizações de imóveis rurais na pessoa jurídica, as famosas holdings rurais. Os produtores rurais vêm buscando a alternativa de incorporar o seu patrimônio em uma pessoa jurídica, uma holding, por exemplo, no intuito de construir uma solução societária para a continuidade da exploração da atividade agrária pela família, bem como evitar a ocorrência de litígios judiciais e o excesso de gastos em tributos em caso de uma futura sucessão. Porém, em muitas situações, diversos produtores rurais estão sendo surpreendidos com a cobrança indevida pelo ente municipal do Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, o ITBI, sobre a diferença entre o valor do imóvel declarado para fins de incorporação e o valor atual de mercado deste imóvel. Ocorre que tal cobrança é completamente contrária ao que estabelece a legislação, na medida em que, pela lei, é facultada a incorporação do bem imóvel pelo valor declarado no imposto de renda. A Lei Federal 9249 de 95, ao dispor sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas, em seu artigo 23, estabelece que a pessoa física poderá transferir para a pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. Portanto, a legislação deixa claro que o contribuinte poderá escolher o valor pelo qual o imóvel será integralizado. Sendo assim, optando o contribuinte pela integralização do bem pelo valor declarado no imposto de renda, não há qualquer viabilidade para o ente municipal cobrar o ITBI. Sendo assim, uma vez que o imóvel foi integralizado na pessoa jurídica, ainda que pelo valor declarado no imposto de renda, desde que não haja reserva de capital na integralização, o ente municipal não poderá cobrar o ITBI sobre a diferença do valor de mercado do bem. Caso eventualmente o contribuinte sofra a cobrança dessa diferença, poderá buscar seus direitos para fins de evitar o pagamento do tributo, uma vez que, pela disposição constitucional, estará imune à incidência desse tributo nessa hipótese. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. O meu entrevistado de hoje já tem meses e meses que está numa lista ali, eu aguardando um momento bem bacana para falar com ele, e eu acho que hoje é o dia ideal. O meu entrevistado será Gilberto Fujimoto, que é engenheiro agrônomo com mestrado em recuperação de áreas degradadas e especialista em gerenciamento de projetos. Ele é diretor de comunicação e marketing da Confaeab, Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. E hoje, dia do engenheiro agrônomo, não existe data melhor para conversar com o Gilberto do que essa. E nós vamos falar a respeito dos desafios e oportunidades do mercado de trabalho do engenheiro agrônomo. Gilberto, alegria muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Valeu, Divino. O prazer é todo meu. Muito obrigado você por ter feito esse convite. Para mim é uma honra estar aqui participando do seu programa Agro e Prosa. Pois é, cara, eu queria muito conversar com você nessa data especialmente, porque primeiro, parabéns pelo seu dia, né? O dia da sua profissão. Para nós. Meu amigo. Para nós, engenheiros agrônomos. Eu creio que ser agrônomo, eu costumo brincar dizendo que engenheiro agrônomo é médico de planta, né? Ele tem a mesma função que um médico tem, mas com as plantas. Mas é uma profissão que requer abnegação, dedicação, resiliência, requer uma série de coisas. Antes da gente falar especificamente dela, porque eu tenho certeza que você vai trazer todos esses dados, eu gostaria que você falasse um pouco de quem você é, do seu trabalho e dos cursos que você tem nessa área também. Ah, tá bom. Maravilha. Divino, primeiro agradeço mais uma vez e para
explicar para você que está nos assistindo, eu sou engenheiro agrônomo, como disse o Divino, eu sou Gilberto Fujimoto, eu sou formado em Viçosa, tenho mestrado em engenharia ambiental e atualmente eu trabalho com seguros e crédito rural, mas também, como disse o Divino, nós temos cursos de capacitação de engenheiros agrônomos e profissionais de ciências agrárias. Eu criei um curso chamado Agroinovação, um método Agroinovação, e quem quiser saber é gilbertofujimoto.com.br, está lá escrito, tem lá. E nós também, eu também estou desenvolvendo um trabalho com o nosso colega Eduardo Teixeira Mendes de perícia em Proagro. E em breve também nós vamos lançar um curso de crédito rural. Então, o curso Perícia por Agro, inclusive, está indo já para a 3ª turma. Ô Gilberto, eu estou vendo atrás de você uma série de livros. Para ser agrônomo precisa de se estudar bastante, né? É mania, sabe, o Divino, eu gosto, já deu para perceber que eu gosto de ler, né? Então, mas eu acho que é até uma necessidade da profissão também. Também. E aí eu posso ver que a maioria disso aqui tem alguma coisa de literatura, mas acho que 70% certamente são livros técnicos. Aliás, alguém me perguntou qual foi o último livro de literatura. Eu não sei, eu leio 3, 4 livros por mês, mas a literatura faz um tempinho que eu não leio. É engraçado. Isso aquilo que é o prazer, eu só trabalho com dever. Bacana. Em termos de livros. Ô Gilberto, como é que a pessoa vai saber se a agronomia é o curso da vida dela? Essa é uma pergunta um tanto difícil, porque diz respeito também vamos dizer assim, ao interior, ao âmago da própria pessoa. Então, nós estamos entrando já num terreno um tanto subjetivo. Mas talvez eu tenha alguma coisa, e eu vou, para isso, utilizar alguns elementos que eles chamam do Ikigai, que é uma filosofia da japonesa, que eu acho interessante, que ela fala o seguinte: qual é hoje a sua paixão? O que você faz que você ama? Isso que é uma coisa, é importante você se perguntar para isso. Diante disso, daquilo que você ama, e perguntar assim, daquilo que você ama, o que o mundo precisa? E isso é a sua missão. Se você juntar essas duas coisas, e você pode dizer o seguinte, de todas essas duas coisas, o que o mundo precisa, o que você é bom, e o que você ama, e naquilo que você é bom. O que você é bom? E aí isso sim também pode ser colocado como a sua paixão, na verdade. E aí, além disso, aquilo que você é pago para fazer. Então, se você juntar esses 4 elementos, aquilo que você ama, o que o mundo precisa, aquilo que você é pago para fazer e aquilo que você é bom, você vai, de fato, encontrar o seu propósito de vida. E acho que aí isso vale para ser agrônomo, para ser médico, para ser jornalista, para ser comunicador, para ser aí você poder se entender melhor no mundo. Já houve momentos em que a agronomia não era tão reconhecida, né? Que ser engenheiro agrônomo não era ter uma profissão de primeira linha, né? Digamos assim. Então, se você perguntasse lá no passado, papai, mamãe, o que você gostaria que seu filho fosse? Ele ia falar, quero que seja médico, quero que seja engenheiro, quero que seja advogado, mas dificilmente ia dizer, eu quero que seja um engenheiro agrônomo. A agronomia, nos dias de hoje, ela é uma profissão que ela tem um alto grau de reconhecimento no mercado de trabalho? Talvez eu vou discordar levemente de você, Divino, já que é uma prosa mesmo. Eu diria o seguinte, o engenheiro agrônomo como profissão urbana não era reconhecido, aí desse ponto concordamos. Mas talvez no interior ele era ou costuma ser um profissional reconhecido no interior, onde há poucos médicos, há poucos advogados e poucos engenheiros. O engenheiro agrônomo é aquele que está lá no interior, dentro da roça. E esse é um profissional reconhecido, esse é um profissional valorizado. Especialmente quando eram poucos os engenheiros agrônomos, havia apenas 7, 15 escolas de agronomia no Brasil. Então, esses eram poucos e eram valorizados. Aliás, por incrível que pareça, o Divino,
o pessoal formado até da década de 60 dizia-se o seguinte, que a fila que se formava era de empregador. Ah, é? Você tinha fila de empregador pedindo, pelo amor de Deus, para você vir trabalhar na empresa ou na fazenda, daquela determinada fazenda ou empresa. Por quê? A demanda era menor do que a oferta. Ou melhor, a oferta era menor do que a demanda. Então você tinha fila de empregadores na porta das escolas de agronomia pedindo, vem cá trabalhar comigo, pelo amor de Deus. Essa que era agora. Agora não, agora a coisa se inverteu. Hoje não são 20 cursos de agronomia, são 485, né? E são 55 mil vagas ofertadas a cada... Isso já era isso em 2018, essa minha estatística está um pouco defasada, parece que isso se aumentou para alguma coisa em torno de 80 mil vagas ofertadas a cada ano, incluindo os cursos presenciais e os cursos EAD, em educação à distância. Aliás, Divino, não sei se você sabe, os cursos de educação à distância ofertam mais vagas do que todos os cursos presenciais de agronomia do Brasil. Todos os cursos presenciais. É impressionante isso. Não quer dizer que são preenchidos, tá? Eles são ofertas, não quer dizer que são preenchidos. Mas potencialmente existem mais vagas de curso EAD. E aí há um questionamento sobre a questão da qualidade desse curso EAD, porque ele não pode ser totalmente EAD, e há uma importância de que ele tenha uma parte prática, uma parte presencial, para que tenha a qualidade desse curso. Aí chegou num ponto que eu queria tocar exatamente. Primeiro, a proliferação de escolas. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito dessa proliferação, a quantidade enorme de escolas que oferecem cursos de agronomia. Muitas vezes não são faculdades que têm aquela confiabilidade toda, digamos assim. E o outro ponto é justamente o EAD. É possível se tornar um bom engenheiro agrônomo fazendo um curso à distância? Um curso não presencial, digamos assim? Eu vou falar isso com todo cuidado, viu, Odivino, em respeito aos colegas que estão fazendo cursos EAD, mas não posso me furtar de fazer um alerta para quem deseja fazer agronomia, preferencialmente, ir a um curso presencial. Nós já temos problemas de formação com curso presencial. Nesse momento de pandemia, em que inclusive os cursos presenciais tiverem que ter uma parte EAD, eu tenho ouvido, a gente também articulou uma rede de agronomia, tem 55 mil membros, por exemplo, no Facebook, e a gente tem ouvido comentários de que esse momento da pandemia, em que muitos dos cursos presenciais tiveram que se tornar, pelo menos temporariamente, uma parte deles online, houve uma queda significativa na qualidade do ensino aplicado durante esse período. Então, isso realmente é um risco. São novas tecnologias, o quê? Mas nem sempre o moderno, talvez ainda não esteja nesse momento, ou ainda nem tudo se substitui na versão online. Né? Então, é isso, quer dizer, a brincadeira que eu faço, inclusive, você não dá beijo online. Então, da mesma forma, você não faz uma série de outras relações sociais, humanas, online. Isso vai ficando muito mais difícil de você reproduzir, sem falar vamos dizer assim, no conteúdo propriamente dito, a parte prática da profissão, a interação social, que isso é mais do que transmissão de conteúdo, é toda uma universidade, é toda uma faculdade que você se forma, em que você vai confrontando ideias e nisso que você vai se formando, não só como profissional, mas também como cidadão. E eu acho que o online ainda não é suficiente para substituir a formação presencial. Eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos, rapidinho. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado.
Hoje eu estou entrevistando Gilberto Fujimoto, engenheiro agrônomo, e estamos falando a respeito dos desafios e oportunidades do mercado de trabalho do engenheiro agrônomo. Gilberto, dentro de tudo isso que você colocou, existe uma questão que a gente ouve muito, que o engenheiro agrônomo ele sai da faculdade com muita teoria e pouca prática. Então ele tem uma dificuldade muitas vezes de início, até por uma questão de não se sentir seguro, né? Para iniciar, para chegar no produtor rural, por exemplo, e dar uma recomendação. Quais são os principais desafios enfrentados por um engenheiro agrônomo recém-formado? Ô Divino, eu vou falar de mim, inclusive. Eu vou começar, aí, falando de mim, eu consigo falar dos próprios colegas formados. Eu vou te confessar, viu, Divino? Quando eu me formei, eu me sentia aquele cachorro que caiu do caminhão de mudança. Assim, mas o que eu faço agora? Era isso. Porque formei na década de 80, né? E eu vejo o seguinte: a formação do engenheiro agrônomo clássico era para ele poder aprender a trabalhar quando entrasse na Emater. Porque ali você tem a assistência técnica e extensão rural, era uma formação adicional ao profissional, e que ali sim ele ia entender na prática os conceitos transmitidos, os conceitos teóricos transmitidos na sua formação acadêmica. Então era um tanto isso. Só que não tem mais Emater. Pelo menos não tem mais Emater para todos os formados. Basicamente, nós temos aí 10 mil ou até 15 mil engenheiros agrônomos formados todos os anos. Então, você não tem vaga para Emater para todo mundo. Então, você precisa aprender de alguma forma. E aliás, isso não é uma deficiência só da agronomia. Eu vejo que a formação tecnológica brasileira ela é muito conceitual, um tanto teórica, e esquece de a gente entender na prática como é que a gente trabalha. O problema é que a gente não aprendeu a trabalhar. A gente aprendeu conceitos teóricos relativos à nossa profissão, mas aprender a trabalhar é um outro ponto. E eu sempre senti isso. Primeiro, eu achei que eu atuo hoje na Confederação dos Engenheiros Agrônomos, eu sempre achei que as associações de engenheiros agrônomos deveriam dar essa formação. Eu já atuei 20 anos na Associação de Engenheiros Agrônomos e nunca consegui fazer isso. Depois eu achei e também achava que as academias a formação acadêmica deveriam dar uma formação suplementar a isso. E eu percebi o seguinte: hoje a quantidade de conteúdos técnicos vai aumentando de acordo com o avanço da tecnologia. Então há uma dificuldade crescente de você adequar os conteúdos técnicos à grade de formação, 4.500, 5.000 horas de formação. Então, quando eu percebi, até que caiu a ficha, que eu estava propondo para os outros aquilo que eu tinha como missão, pensando naquela coisa do Ikigai. Bom, se eu tinha como missão, por isso eu desenvolver um curso de formação para consultores, como você aprender a trabalhar como consultoria agronômica. E aí, tudo isso foi fazendo sentido para mim. É possível já sair da faculdade trabalhando? Divino, hoje está o seguinte, deixa eu dar um passo para trás e poder entender um pouco do mercado, para a gente poder entender um pouco do mercado do trabalho, como é que hoje ele está se configurando. Hoje, Divino, nós temos essa coisa da indústria 4.0. Quer dizer, você tem um alto nível tecnológico, e isso... O nível tecnológico está se dando em substituição ao trabalho humano. Esse é um problema e um desafio, inclusive, em médio prazo para a economia em sentido global. Porque se não tiver ninguém trabalhando, quem é que vai consumir? Esse é um aspecto. E aí o que acontece hoje, impactado no mercado de trabalho brasileiro, cada vez mais você tem emprego de carteira assinada. Esse é um problema. Então, cada vez mais você tem... E aí existe até um termo estrangeiro, um termo chamado gig economy, que basicamente é a economia de bico. Ou seja, é o sujeito trabalhando sem
as proteções trabalhistas. A gente está vendo isso. iFood da vida, Uber da vida, você trabalha 12, 15 horas sem as proteções sociais e trabalhistas. Isso não está sendo diferente também dentro da agronomia. Cada vez mais você se contrata as pessoas como profissional, pessoa jurídica do que como pessoa física. De forma que o que eu queria falar para a categoria, para o engenheiro agrônomo, é dizer o seguinte: temos boas e más notícias sobre isso. A má notícia é o seguinte: não tem emprego para todos. Essa é uma questão. Por um simples motivo. São 10 mil engenheiros agrônomos formados todos os anos. Não vai ter 10 mil vagas de trabalho todos os anos para todos. Não tem. A boa notícia é que está faltando engenheiro agrônomo no mercado de trabalho. Mas você vai dizer, pô... É meio que um contrassenso isso, não? Exatamente. A história... Pô, mas você está dizendo isso, Gilberto? As pessoas falam comigo em palestras que eu dou nas universidades. Mas você está dizendo que não tem emprego, está dizendo que faltou engenheiro agrônomo? É isso mesmo. A coisa é meio nonsense. Por quê? Para trabalhar como carteira assinada, não vai ter emprego para todos. Você tem uma pequena quantidade de vagas ofertadas que será insuficiente para o conjunto de formados a cada ano, sem falar os que já estão formados, aí 100, 200, 150 mil formados ao longo dos anos. Pelo menos 100 mil são registrados. Acredita-se que haja um outro tanto de 100 mil engenheiros agrônomos formados que não estão registrados. E aí trabalham em outras áreas, acredita-se, ou que já estão aposentados. O caso é o seguinte: não tem emprego para todos e falta engenheiro agrônomo. Por quê? Porque há espaços de trabalho que falta engenheiro agrônomo e precisa-se para o desenvolvimento da agropecuária brasileira e para a garantia de uma série de questões ambientais. Eu explico. Basicamente, o Censo Agropecuário 2016 revelou que tem aí 4 milhões e 500 mil, quase 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil. Vou fazer uma conta conservadora, 4 milhões e 500 mil. Sabe quantos desses têm assistência técnica? Qual o porcentagem desse povo que tem assistência técnica agronômica dentro das suas propriedades? Eu não tenho nem ideia, Gilberto. Menos de 20%. 18,9% mais ou menos. São 18,9%. Mas é muito pouco, Gilberto. Pois é. E aí você consegue perceber que tem 80% das propriedades dos estabelecimentos agropecuários que não tem qualquer assistência técnica agronômica. Agora eu te pergunto, está faltando ou está sobrando engenheiro agrônomo no mercado de trabalho? Gilberto, o Brasil hoje é considerado o supermercado do mundo. A gente já falou que o Brasil era o celeiro do mundo no passado, hoje é supermercado, devido à quantidade, a variedade de alimentos que nós produzimos, exportamos, enfim. Os cursos de agronomia, eles não estão conseguindo acompanhar essa evolução da agropecuária? Tem razão, Divino. De fato, os cursos de agronomia têm diante de si um desafio imenso, que é acompanhar o avanço tecnológico. E olha que nós estamos falando, vou falar assim em termos gerais, as grandes escolas de agronomia têm atrelado a si grandes esforços de pesquisa e atualização. É o pessoal que está up to date em termos da tecnologia. Só que nem tudo que está sendo pesquisado consegue ser transmitido para na formação acadêmica, na grade de formação acadêmica. Ao entrar no mercado de trabalho, Gilberto, é mais fácil um recém-formado começar na área de assistência técnica ou na área de vendas? Eu diria o seguinte: a área de vendas é uma área que muitos profissionais têm resistência a trabalhar, porque é uma área muito cruel, uma área que toda a área de vendas, seja ela agronômica, pode ser uma área de venda de loja também. Todo mundo tem metas a cumprir, e essas metas geralmente são fonte de estresse para quem está trabalhando, porque é uma cobrança diária, né? Uma cobrança diária e um machado na cabeça de todo profissional.
De qualquer forma, é uma forma de você aprender a trabalhar. Você está se unindo, geralmente, a uma instituição mais ampla, e você tem ali toda uma rede de contatos que às vezes você desenvolve, ou seja, quem entra na área de venda entra numa aposta para poder aumentar sua rede de contatos, aprender a trabalhar, mas não vê na área de vendas, salvo poucas exceções, e não vê na área de vendas uma carreira a ser desenvolvida, exclusivamente em vendas. Você tem uma carreira, sim, você está vendendo adubo, você vai acabar se especializando em adubação, em química de solos. Você está vendendo agrotóxicos, também você vai se especializar em fitotecnia, em proteção de plantas. E assim você vai. Já na assistência técnica, normalmente é um trabalho hoje, uma assistência técnica privada, é um trabalho que te dá uma liberdade maior e vai formando você nas diversas, porque você vai ter diversas demandas para poder trabalhar, geralmente em projetos, geralmente você vai trabalhar com crédito rural, você vai trabalhar também com seguro rural, então você tem toda uma demanda de serviços e que tem um campo imenso de atuação. Gilberto, com certeza tem uma galera, uma rapaziada nos ouvindo aí que está na dúvida se vai fazer agronomia ou não vai fazer agronomia. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa rapaziada. Muito bem. Bom, para você que está nos assistindo e para você, e também para o próprio produtor rural, eu acho que o engenheiro agrônomo é um profissional responsável, tem sido o esteio para a produção agropecuária, para a produção agropecuária brasileira. Esse aumento da produtividade que a gente viu nos últimos 50 anos tem muito do trabalho, da pesquisa, da extensão rural, da assistência técnica do engenheiro agrônomo, do planejamento da produção agrícola promovidos pelo engenheiro agrônomo, nas suas diversas atuações. Para quem gosta de campo, para quem gosta de gente, de trabalhar com gente, é uma carreira muito interessante. É uma carreira desafiadora, porque você tem um grande leque de atuação para poder agir, desde arborização urbana, meio ambiente, até planejamento e essas diversas áreas de atuação do engenheiro agrônomo. Então, para você que está pensando em ser engenheiro agrônomo, se formar em agronomia, eu acho que é um campo muito promissor, em que há um campo de trabalho muito interessante, e para isso, e para você que já está trabalhando, há condições de você se desenvolver profissionalmente dentro da agronomia. Deixa aí para o pessoal o seu canal do YouTube, para que a galera possa te seguir aí. Tá certo. Gilberto Fujimoto Agro. Então está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube, Gilberto Fujimoto Agro, está no meu canal. E quem quiser saber um pouco mais do curso de consultoria agronômica, de formação em consultoria agronômica, e também é gilbertofujimoto.com.br. Meu amigo, mais uma vez, parabéns. Você representou aqui hoje, nesse programa, todos os engenheiros agrônomos, representou também, de certa forma, a confederação, já que você faz parte dela. Muitíssimo obrigado e parabéns, muito sucesso. Muito obrigado, Divino. Obrigado a você que também está nos assistindo. Tudo de bom para todos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.